O tema é vencendo as tentações. Como você, como eu, como nós vencemos as tentações. Então, como eu já fiz aqui na oração, óbvio, a melhor forma da gente saber como vencer a tentação é perguntando para alguém que foi tentado em todas as coisas e em nada pecou. A Bíblia deixa bem claro isso em Hebreus, que Jesus ele foi tentado em tudo, em tudo. Sabe a sua tentação? Sabe essa dificuldade? Sabe essa carência que você tem? Pois bem, Jesus também foi tentado nisso. Em tudo, cara, em tudo. E a Bíblia deixa isso muito claro. Todo tipo de tentação, Jesus ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Então, obviamente, nós precisamos entender, discernir como ele venceu o pecado, como ele venceu a tentação. E onde nós encontramos Jesus, onde o Senhor fala na tua palavra como o Senhor venceu a tentação. Alguém sabe? Alguém pode dizer aí? Alguém arrisca dar um chute aí? Consegue arriscar aí? Onde na Bíblia mostra Jesus vencendo a tentação? Vamos lá, rapidão aí, rapidão. Eu já vou me preparando aqui. Lembrando, quando eu olho para baixo, eu tô olhando aqui pro meu notebook, onde tá a pauta, tá? Porque tá preparado aqui o texto. Alguém sabe dizer aí onde na Bíblia Jesus, ele venceu a tentação? Os caras devem estar tudo correndo atrás, né? Joga no Google. E aí, onde Jesus venceu a tentação? Bem-vindo você que está chegando agora. Acabou de começar essa live falando sobre vencendo as tentações. E a pergunta é, onde Jesus, a Bíblia apresenta Jesus vencendo as tentações? Como? A Bíblia fala que ele foi tentado em tudo e em nada pecou? Onde? Eu falo aqui, ó. Lucas, capítulo 4, a partir do 1 mesmo, né? Que é a tentação. Aí, ó, o Deco já chegou. O Deco já chegou chutando a porta, mano. Já chegou chutando a porta. Aí a Fê agora falou. É que às vezes o que eu falo chega um pouquinho depois pra vocês. Tem isso também. Então, Fê, Deco, show de bola. No deserto. Jesus foi tentado no deserto. E é exatamente isso que a gente vai ler aqui. Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1, vai até o 12. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 dias foi tentado pelo diabo. Tem 3 tentações aqui, vocês devem conhecer. Mas durante 40 dias, veja bem, foi tentado pelo diabo. E eu não sei como vocês são. Aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque assim, eu já até falei isso em algum outro podcast. Como é que é você com fome? Como você se porta quando você está com fome? Tem até comercial, o Snickers, se eu não me engano, ele fala, você não é você quando está com fome, né? Você não é você quando você está com fome. Eu não sei como é você, mas eu quando estou com fome, misericórdia, mano, Jesus ele já manda uns 3, 4 anjos pra me segurar. Porque, mano, eu fico muito irritado, mano. Muito, mas muito irritado. Então eu tenho, cara, é nessa hora que eu penso, mano, fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Agora é a hora. Sabe aquela música? É hora de adorar a Deus. É hora de glorificá-lo. É nessa hora que tem que vir a adoração. Cantar na igreja é de boa. Cantar em casa, quando você bota uma musiquinha, um fone ali e tal, de boa. Quando a tentação bate em você, vem assim, ó, olá, tudo bom? Vamos lá fazer essa besteira? Nessa hora que você tem que lembrar, é hora de adorar a Deus. Agora é a hora de adorar a Deus. Quando a tentação, ela chega, mostra a sua cara e te atrai, como diz em Tiago, ela te seduz e começa ali com te atrair. Você, é nessa hora que a gente verdadeiramente mostra o quanto a gente ama a Deus. E quando eu tô com fome, como eu falei, não sei você talvez seja assim também. Com fome a gente, mano, perde muito como fala? A rédea, né?
você perde a rédea, você perde um pouco do controle. Eu tenho muita dificuldade, gente, quando eu tô com fome. Assim, só Jesus e a Fran sabem. Mas aí a Fran já sabe, quando eu tô com fome, ela já taca alguma coisa na minha cara pra eu comer, porque é melhor. Mas enfim, 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminando eles, teve fome, óbvio. Depois de 40 dias sem comer, acho que deve bater uma fominha. Acho que deve dar vontade de ir num rodízio japonês, num rodízio de carne, num rodízio, sei lá, de pizza, o que você gosta, um rodízio de hambúrguer, né? Sei lá, o que você preferir aí, escolhe aí, né? Deve dar vontade. Só que aí Jesus, tava no deserto, e aí, quando acabou os 40 dias, quem aparece? O capiroto, o pata rachada, o canho do pé preto, né? O mochila de criança. Eu não sei qual é o apelido que você dá pro cara lá de baixo, né? O cara do subsolo, né? O capetôncio. Aparece o diabo e aí ele já chega falando para Jesus: Se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. Né? Então qual que é a primeira tentação de Jesus? Se tu és o filho de Deus. Às vezes as pessoas perguntam, qual que é a primeira tentação de Jesus? O pessoal fala assim, transformar a pedra em pão. Não. Se tu és o filho de Deus, você é o filho de Deus mesmo? Será que você é filho de Deus? Tô com minhas dúvidas aqui. Mas se você é filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão, né? Manda. E essa tentação foi repetida, né? Lá, quando Jesus estava na cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce aí da cruz. Você vê que talvez esse seja o ponto mais difícil, talvez, para Jesus? Não sei. Talvez, será que essa era o que mais pegava em Jesus? Será? Não sei. Não vou dizer aqui, mas fica aí a dúvida, porque o diabo tentou ele nisso, na cruz a mesma coisa. Aliás, né? Imagina, Jesus lá na cruz. Aí um cara olha lá assim, você não é o filho de Deus? Desce aí. Se fosse eu descia. Se fosse eu descia e falava assim, aí, tô aqui. E agora? O que você vai fazer? Desci, sou o filho de Deus, não sou? Tô aqui, E aí, e agora? Vai correr? Se fosse eu. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Jesus é Jesus e ficou, né? Pelo enorme amor que ele tem por nós. E ficou na cruz. Mas aí, então, essa é a primeira tentação. Se tu és o Filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. Então a tentação se você é filho de Deus, essa é a tentação. Então, para provar isso, manda que essa pedra se transforme em pão. Sabe aquela velha história? Você, de repente, você homem, eu vou te falar porque é algo que, por exemplo, aconteceu comigo. Eu casei, por exemplo, com 29 anos, com a Fran, virgem. Imagina o tanto de historinha que eu não ouvi, né? Você tá com 28, 29 anos e nunca teve uma relação com uma mulher? Nunca teve uma relação sexual? Mano, não sei não você, hein? Pra você, se você é homem mesmo, então, sabe? Então tem uma relação. Então, você vê, primeiro a tentação e depois é a comprovação. Pra comprovar aquilo, então você tem que fazer, né? Tomar essa atitude. E é o que o diabo tá fazendo aqui. Você está carente? Simples. Vai lá. Tem aquele cara. Ele não conhece Jesus, mas tá te dando bola. Vai lá, né? Então, sempre a tentação, ela carrega consigo uma ação, uma atitude. Então, por exemplo, eu sei que muitas pessoas sofrem com isso. Pornografia, masturbação. Você tá sem fazer nada? Você tá triste? Você tá aí de bobeira? Você tá sem uma alegria, tá meio, não sei o que e tal. Vai lá, acessa esse site, entendeu? Então, vem a tentação e ela traz consigo uma ação. Ela te invoca a cometer, a praticar. Ela começa no coração e depois parte para as mãos. E por isso, em Salmos, no capítulo 24, fala que quem subirá ao monte santo do Senhor, ou quem habitará em seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Entendeu? Ele é limpo de mãos, ou seja, a prática.
e puro de coração, ou seja, ele mantém puro o seu coração, que é o desejo de cometer o pecado. Né? Então, as duas coisas, a gente sempre tem que avaliar isso no nosso coração. Às vezes você não pratica tal coisa, mas no seu coração você já cobiça. Por exemplo, um texto que Jesus fala, aquele que olhar para uma mulher, e aí cabe também para o homem, entendeu? Aquele que olhar para uma mulher ou para um homem e cobiçando ele, em seu coração já cometeu adultério em seu coração. Então você vê, Jesus ele já vai, o negócio é mais em cima, a régua é mais lá em cima, porque é no coração, não é só já na prática. Então é limpar o coração e as mãos, beleza? Então, continuando aqui, se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo, aqui eu tenho que fazer uma pausa e perguntar para você, se você já usou a expressão tá amarrado. Você já usou essa expressão? Tá amarrado em nome de Jesus. Já usou essa expressão por acaso? Em algum momento da sua vida você já falou isso? Eu já. Muitas vezes. Quem não, né? Crente em maioria fala, tá amarrado em nome de Jesus. Deus o livre, tá amarrado. Né? Vem a tentação e a pessoa fala o quê? Tá amarrado. Ai, tentação, sai, tá amarrado em nome de Jesus. Sai. Né? Você vê, você tá lá no scroll lá do celular, tá aqui ó, no celular, scroll, de repente passa aquela foto, você, opa, peraí, deixa eu ver aqui, não, tá amarrado, não, passa, né? Você fala, tá amarrado? Será que fala? Eu acho que sim, eu acho que aqui da galera que tá aqui, eu acho que pelo menos a maioria fala tá amarrado, porque é um dialeto, né, crentez. Né? Muitas pessoas falam tá amarrado. Agora a dúvida é, por que você fala tá amarrado? Por que será? Por que você usa essa expressão? Pensa, vai na Bíblia. Em qual momento a Bíblia orienta você a dizer tá amarrado quando você é tentado? Em que momento? Em que momento a Bíblia orienta você a dizer a palavra tá amarrado? Consegue entender um pouquinho? Consegue entender? Hã? Tipo, não faz sentido, não é verdade? Não faz o menor sentido a gente falar tá amarrado. Porque a Bíblia não fala nada a respeito disso. Tem um texto só nos evangelhos que fala que o homem valente amarra o outro, tá? Mas cara, isso é referente a Jesus. É o plano de Jesus, a salvação e tudo mais. Não tá falando pra você falar tá amarrado, né? Mas muita gente fala tá amarrado, né? Não faz sentido. Quando você fala tá amarrado, isso não tem poder espiritual nenhum. Por quê? Vem a tentação. Imagina, você tá lá, como eu falei, você tá lá no scroll. Vem a tentação e você fala, tá amarrado. Ou também, ó, até falar, ó, repreendido, tá repreendido em nome de Jesus. Né? Como você vence a tentação? Né? Falando tá amarrado, ou até mesmo seja repreendido, né? E algumas pessoas até usando esse ponto do seja repreendido, né? Fala, eu te repreendo em nome de Jesus. Quem é você? Em Judas fala que o anjo, ele nem falou assim, o anjo, falando, eu te repreendo. Ele falou, o Senhor te repreenda. Né? Então, por que a gente fala tá amarrado pra tentação? Imagina, você tá andando na rua, surge lá a tentação. E você vai, tá amarrado, diabo, sai pra lá. Gente, vamos ver o que Jesus fez? Será que Jesus falou tá amarrado pra tentação? Será que Jesus falou, eu repreendo essa tentação? Será? Vamos ver? Vamos lá. E disse o diabo, se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu, dizendo, tá amarrado. Não. Ele não disse tá amarrado. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O que Jesus fez? Ele foi na palavra. Ele foi na Bíblia, ele foi naquilo que já tinha Bíblia na época. Então ele se referiu a um texto bíblico já. Então ele disse, está escrito. Tá? Aí segue. Próxima tentação. O pessoal aqui falando, ó, a Mima Pumpkin disse aqui, Mima,
tem tanta coisa que a gente carrega que é só tradição, crentez e nada de Bíblia, né? É verdade, e se prepare porque eu tô preparando um assunto justamente sobre isso. Tem coisas que vêm de tradição que não tem nada de Bíblia nisso, mas vamos lá. Um spoiler aí para um próximo podcast. Segunda tentação. Então já foi a primeira. Segunda tentação. Disse o diabo... aqui ó. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Então o diabo levou Jesus num lugar bem alto e falou, ó, dá um ligue nesse bagulho aqui, ó. Ó, tá vendo tudo isso aqui, ó? Tudo isso aqui, dar-te-ei todo o poder e a sua glória, porque a mim me foi dado, foi-me entregue, e dou a quem quero. O negócio é meu, eu dou pra quem eu quiser. Entendeu? Esse que é o negócio. Mas, pra isso, né, tem um precinho aí, né? Tem um precinho aí, Jesus. Tem uma tentação aqui pra você, né? Qual que é essa tentação? Se tu se prostrares e me adorares, aí eu te entrego. Essa é a tentação. E aí, o que Jesus respondeu? Claro que Jesus disse tá amarrado. Será? Vamos ver? E cadê? E Jesus respondeu dizendo, vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mais uma vez, segunda tentação, segunda vez que Jesus responde, está escrito. Cadê o tá amarrado? Não tá. Não tem nada de tá amarrado aqui. Porque você acha que você tá lá, de boa, curtindo lá, de repente, chega lá a tentação, surge a tentação, né? Vem cá, bichinho, vem cá, crente, vem cá. E aí você fala, tá amarrado. O cara, a tentação se amarra, tal. E é isso? Não, mano, esquece. Não é isso que Jesus está indicando aqui. Aí, olha como o capeta é sujo. Olha como o capeta é sujo. Nas duas primeiras tentações, o que Jesus respondeu? Está escrito. E referiu-se a um texto bíblico. Aí o capeta falou, quer dizer então que é assim que o negócio funciona contigo? Tá ligado? Então olha só, levou o diabo a Jerusalém e colocou ele no pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui pra baixo. Porque está escrito, você tá falando aí, tá escrito. Então, ó, vamos usar a Bíblia aqui, você tá falando da Bíblia, vamos falar da Bíblia. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti te guardarem, você vai repousar lá embaixo igual uma pluma. Você vai descer lá de boa, tranquilão, né? Nada vai acontecer com você. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, eu sou bíblico. Olha aí, ó. Olha o capeta como ele é sujo, mano. Ele usou a própria Bíblia contra Jesus. Você não estava usando a Bíblia? Então, vamos falar da Bíblia, então, ó. Olha aqui, ó. A Bíblia diz isso. Então, se joga lá embaixo, já que a Bíblia diz isso, né? Só que uma coisa que acontece muitas vezes, infelizmente, hoje, nas igrejas, é usar textos bíblicos fora do contexto. E quando você faz isso, você arruma um pretexto. Para quê? Para fazer a sua vontade. Muita gente faz isso, gente. Infelizmente, a gente muitas vezes tenta distorcer versículo bíblico para fazer a vontade do nosso coração. Muitas vezes isso acontece. Então tomem muito cuidado. Muito cuidado com isso aí. Então, fiquem muito atentos a isso. Cuidem. Por isso nós precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus para não sermos enganados. Por isso você precisa conhecer a Bíblia, meu querido. Porque se você não conhecer, você vai ser enganado. Alguém vai trazer um versículo que é fora do contexto e fala, nossa, mas a Bíblia fala isso, não sabia. Uau, puxa vida, não sabia agora, vou viver isso aí, né? E de repente, né? Aí é complicado. Então, conheça a palavra de Deus. Conheça, estude.
não tem desculpa hoje em dia. Você tem muitos lugares onde você pode estudar, pesquisar, fazer muita pesquisa. Tem mestres bíblicos genuínos que você pode acompanhar, seguir, ouvir. E embora todos eles digam a palavra, seja como os irmãos de Bereia. Compare com a palavra, compare com as escrituras. É sua responsabilidade, é tua. Não é minha, não é do seu pastor, não é dos seus pais, é sua responsabilidade. Você não vai pro céu na carona de ninguém, entendeu? É você, é sua responsabilidade. Então, você precisa conhecer a Escritura Sagrada, porque você pode ser enganado. Tem muito pastor fazendo isso. Muito. Tem, um exemplo bem pesado. Passou até no Fantástico, vocês já devem talvez até ter visto. Se não viu, é só jogar na pesquisa do YouTube que você vai encontrar um pastor que teve a ideia bíblica de pegar a esposa de um outro homem, de um irmão da igreja, para ter um filho com ela. Você não entendeu? É isso mesmo. Imagina, tem um pastor, ele tem a esposa dele. Não tem? Tem a esposa dele. Ele tem um pastor. Aí tem a irmãzinha da igreja, que é casada, com o irmãozinho da igreja. O casal vai na igreja. Aí o que o pastor faz? Ele vai lá e se deita com essa mulher. Deita com essa mulher. Aí o que ele falou? Não, cara, isso é ridículo, cara. É doentio, cara. O que ele fala? Ele alega que na Bíblia fala isso. Que não, que pega essa mulher e adultera com ela. Só que o texto, aí já é português. Não é nem coisa de teologia. O texto, ele não diz, vai até essa mulher e adultera. Ele diz, vai até essa mulher adúltera. Entende? Só que aí ele usou isso como respaldo bíblico para fazer isso. Olha, e é pastor. Tome muito cuidado. Eu sei que esse é um assunto muito, assim, é um caso muito extremo, muito bizarro, mas é só um exemplo do que pode acontecer. É só um exemplo, entendeu? Você pode ouvir outros tipos de exemplos e casos, mas esse é um dos mais bizarros, como eu falei. Ficou curioso? Não sabia desse daí? Joga no YouTube que você vai encontrar uma reportagem do Fantástico. É engraçado porque o repórter ele aborda o pastor e fala, pastor, onde que fala? Aí ele vai lá, lê o texto dele. Não, pastor, tá ao contrário. Não, ó, tem um acento aqui, ó. É adúltera. Ele, é? Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver. Mano, esse caso é bizarro, mas mesmo sendo um caso bizarro, você pode usar é algo que acontece, isso que eu quero dizer, entendeu? Em um caso extremamente bizarro e grave, mas tem casos sutilezas que vão te pegando e te levando a um lugar que não é da vontade de Deus, não vai conforme a palavra de Deus. Então, por isso, nós precisamos muito muito conhecer a Escritura Sagrada. Beleza? Então é isso. O diabo, então, ele usou a Bíblia para tentar pegar Jesus. Jesus, tá escrito lá, ó. Tá escrito, né? Você não vai cair. Pode se jogar daqui que nada vai acontecer com você. Só que Jesus, respondendo, disse-lhe, não tentarás. Aliás, ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 3 tentações de Jesus que ele sofreu, que o diabo fez. Nas 3, ele usou a palavra. E sendo que numa delas, o diabo tentou usar a palavra também para tentar pegar Jesus. Se o capeta tentou pegar Jesus, que é a própria palavra, quem somos nós? Não é verdade? E muitas vezes você pode ser enganado por pessoas, muitas vezes você pode ser enganado por você mesmo. Porque você tá lendo um texto e você fala, olha, tá vendo? Não, vou pro inferno, não tem jeito pra minha vida, e não sei o quê. Porque
você lê um texto fora do contexto, alguma coisa assim. Já aconteceu de virem me perguntar, Fê, olha, aconteceu tal coisa, blasfema contra o Espírito Santo, por exemplo. Nossa, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. E aí, e agora, papapá, e tal. Entendeu? E não tenho mais perdão, vou pro inferno. Eu falei, calma, querido, vamos explicar, vamos entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Conheçam a Escritura Sagrada. A gente precisa conhecer a Palavra de Deus. E, mano, quando você conhece a Palavra de Deus, cara, você anda muito mais, Por quê? Porque vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você conhece a verdade te liberta, não é assim? Você começa a ser liberto das cargas que você leva, do medo que você carrega muitas vezes, o medo de ir pro inferno, o medo de se afastar de Deus. Você começa a se libertar dessas coisas. Por quê? Porque você conhece a verdade. Você, meu Deus, é assim então? Nossa, eu tava vivendo... Quanto tempo... Já aconteceu isso comigo, gente. Eu tava vivendo a minha vida inteira pensando que era dessa forma, aí agora eu fui estudar essa parte aqui e não, era outra, né? Por exemplo, o pessoal vai lá e fala, sei lá, enfim, pega um texto bíblico, bota fora do contexto e, cara, isso é muito problema e a gente tem que conhecer a Bíblia. Resumindo, é isso. Você já entendeu. Eu ia usar um outro exemplo aqui, mas ia esticar muito. Você já entendeu. Precisamos muito ler a palavra de Deus. Tomar muito cuidado, porque tem muita gente que, infelizmente, às vezes, por boa, assim, tentando acertar, acaba errando. E gente com más inclinações, sabe? Com má vontade, que ovelha, bota a carinha de ovelha, mas não é ovelha, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com os lobos que estão escondidos no nosso meio. 3 tentações. Como Jesus venceu essa tentação? Através da palavra de Deus. Mas tem um detalhe aqui, nesse texto. Você já sabe. Como você vai vencer a tentação hoje, a partir de agora? Como você vai vencer? Através do está escrito. Mas Fê, como assim? É só eu... Surgiu a tentação. Pá, não sei o quê. Aí eu pego o lanço, tá escrito, então eu tenho que decorar um texto e tal. Como é que funciona isso? Agora que vem a coisa boa mesmo, mano. Agora que vem a coisa boa. Como que isso acontece? Como que isso acontece no dia a dia? Como que isso a gente aplica? Como que a gente vive isso? Eu pulei um trechinho aqui. Não é que eu pulei, eu li. Mas eu li rapidinho. Porque aqui que tem sabe, o ingrediente... o ingrediente principal de tudo isso aqui. Se não tivesse esse comecinho, ele deixa bem escancarado isso logo no começo. Se não tivesse isso, nada do que vem para baixo aconteceria. Volta em Lucas capítulo 4, verso 1. Como é que esse texto começa? Eu li. Depois você pode ir lá no nosso canal no YouTube, volta lá o vídeo e você vai encontrar lá. O que esse texto diz? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo. Esse é o ponto. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque só assim nós vamos vencer a tentação. Entendeu? Mas Fê, eu estou cheio do Espírito Santo. E o tá escrito, como é que funciona? Bota na prática isso, não tá... Como é que funciona? Eu falei que agora começa a parte boa, mano. Agora começa a parte mais gostosa. Mais da hora. Por quê? Primeiro, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Onde você identifica isso também? Gálatas, capítulo 5, verso 16. Diz: andai em espírito e
não cumprireis as concupiscências da carne. Está explícito. Anda em espírito, ser cheio do espírito. E aí você não cumpre os desejos da carne. Precisamos andar cheios do Espírito Santo. Fê, tá, beleza. Agora me diz uma coisa, vou até tomar uma água. Como eu sou cheio do Espírito Santo? Como? Porque assim, qual é a sua visão de ser cheio do... O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Pensa, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Será que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que chega na igreja e de repente põe a mão na minha cabeça assim, ó, ora por mim e eu caio? Ou eu recebo o poder? Ou eu estremeço? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que de repente sobe no púlpito e gira e faz assim e que as pessoas caem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que pega um instrumento musical, toca e me faz chorar, que canta e me faz chorar. Será que essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Será? Talvez você identifique isso como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Será que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que faz milagres e maravilhas? Afinal de contas, está fazendo milagres e maravilhas. Será? Será que é? Será que essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Será que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que tem um ministério, né? Será que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Interessante. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que sobe numa plataforma, é um missionário não sei de onde vem e aí ele faz milagres e curas. Será? Será que essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo? O que a Bíblia fala? Opa, peraí, eu lembro de um texto que fala assim, a gente encontrando Jesus, né? As pessoas encontrando Jesus, e aí eles só tem uma galera assim que fala assim, mas mestre, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos milagres, maravilhas, fizemos isso, fizemos aquilo, em teu nome nós cantamos, nós ministramos, nós fizemos live, nós viajamos ministrando a palavra, eu girei, eu sapateei, eu orei, as pessoas caíram, rodopiaram e tal, em teu nome. E Jesus falou o quê? Mas Jesus, isso aí não é... Eu sou cheio do Espírito Santo, porque eu manifestei milagres através do teu nome. Jesus olha, rapaz, eu sou bom de memória, hein? Mas não tô lembrado de você não, viu? Não te conheço. Vaza. Vai para longe de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí? E aí? E agora? E agora? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Eu poderia responder com um versículo. E a parte A dele. Ou seja, só o comecinho dele. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Diz o seguinte, esse texto. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. E depois tem mais texto que é precioso. Esse texto tem um podcast que eu falo sobre isso, chama, acho que Caminho da Santidade, se eu não me engano. Um podcast depois você pode escutar. Se você não sabe, tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Amazon Music, tá lá no YouTube, tá no nosso site, tá? Não tem como você não encontrar. Então, Caminho da Santidade, se eu não me engano, acho que esse é o título desse podcast, onde eu destrincho, né? Ou seja, eu pego esse texto e vou trabalhando, falo bastante a respeito dele, eu vou texto a texto, versículo a versículo, aliás, palavra a palavras. Eu acho que esse aqui, ó, o episódio número 47, Conselhos para andar em santidade. Se eu não me engano, eu acho que é isso. É o episódio 47 do podcast. Tava olhando aqui, se eu não me engano, é esse aí, tá bom? Então você pode ouvir lá depois. Mas, habite ricamente em vós a palavra de Deus. O que é isso?
Até o Carlos colocou aqui, ó, uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquele que manifesta o fruto do Espírito Santo. Não é os frutos, tá? É o fruto do Espírito Santo. É um fruto que, né? Enfim, lá de Gálatas 5 mesmo. Que manifesta o fruto do Espírito Santo. Eu sempre confundo também. Às vezes eu falo, os frutos do Espírito Santo. Mas é o fruto, tá? Como é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Isso, o que o Carlos falou, tá perfeito. É a manifestação. E como isso acontece? Quando a palavra habita abundantemente, ricamente em nós. Colossenses 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Olha o que esse pequeno texto tem para dizer pra gente. Habite. Habitar. Habitar é fazer morada. Não é visitar. Talvez você fale, nossa, Jesus, vem me visitar. Não, Deus não quer te visitar. Deus quer fazer morada em você. É isso que ele diz em João. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E virei eu e o Pai e faremos nele morada. Deus não quer visitar a sua vida. Deus não quer fazer você tremer. Deus não quer fazer você chilicar. Deus não quer fazer você chorar. Deus não quer fazer você sentir arrepio. Deus quer fazer de você alguém parecido com Jesus. É isso que Ele quer fazer com você. É isso que é fazer morada no seu coração. E é isso que a Bíblia nos apresenta. Quando Ele habita em nós, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Habita em você. Sabe o que é a palavra habitar? É quando você tem a palavra em seu coração e vive ela. E não é que você se esforça para que isso aconteça. Flui. Porque aquilo que a boca, não é? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Se a palavra de Deus estiver fazendo morada em seu coração, constante transformação acontece na sua vida para que você se pareça com Cristo. E dessa maneira você flui, entende? Acontece, você não força as coisas. Você não precisa falar, oi, a paz do Senhor, tá tudo bem? Tudo na santa paz de Jesus. Você não força, flui, vem de você. Por quê? Porque a palavra está habitando em você. Mas Fê, como é que a palavra habita? Primeiro, como a palavra não habita. A palavra não habita quando você vai num acampamento ou num culto e você vai lá e ouve a palavra e você fala, você chora, você, nossa, que tremendo, nossa, que maravilhoso, uau, essa palavra falou muito comigo. Aí durante a semana você pratica aquela palavra, aí vai passando os dias, você começa a esquecer daquela palavra. E você deixa de viver essa palavra. O que ela fez em você? Ela só te visitou. Ela não fez morada em você. A palavra precisa fazer morada em você. E como você faz isso? Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Não é a palavra de outra pessoa, quando dizem você é isso, você é aquilo outro, e você toma essas coisas como verdade em seu coração. Não é isso que tem que habitar no teu coração. É o que a Bíblia diz ao teu respeito. É o que a Bíblia fala a respeito de quem você é. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como isso acontece? Aqui que vem o negócio. Porque, Fê, quando Jesus foi tentado, ele usou a palavra e falou, está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, então já entendi, para eu vencer a tentação, é só eu decorar textos que vão justamente de acordo contra aquela tentação. Então, se vem alguma tentação voltada à pornografia, eu vou buscar um versículo na Bíblia que me oriente com relação a isso, e quando vier essa tentação, eu decorei esse versículo, eu lanço esse versículo e aí eu venço? Não, não é isso. Pode parecer, mas não. É habitar, não é decorar. Escondi a tua palavra em meu coração. Ou seja, fiz do meu coração uma morada da tua palavra para não pecar contra ti. Não é decorei a tua palavra para não pecar contra ti. Não é isso. Decorar tá aqui. Você decora na mente, você decora no seu cérebro, mas Deus, Ele não quer isso apenas. Ele quer isso. Ele quer fazer morada no
teu coração. E é por isso que a Bíblia deixa claro: amarás o teu Deus de todo o teu coração. E do quê? De todo o teu entendimento. Deus, ele não só quer o seu entendimento. Ele é legal, valeu, decorou o versículo, mas mais importante do que isso é isso. Porque quando isso atua, isso é consequência. Você age por amor. Você não só interpreta, você pode interpretar. Sabe, quando acontece alguma coisa na sua frente, você fala: mano, eu não vou falar nada, não vou falar nada, vou ficar na minha. Por quê? Você está usando a mente. Quando você usa o coração: não vou falar, não consigo, você fala, flui. Flui do seu coração. Deus, ele quer mente e coração, mas ele quer que a palavra habite no seu coração, que a palavra esteja escondida em seu coração. Fê, tudo bem, Fê, eu entendi isso agora. Como que ela habita no meu coração? Como que eu consigo esconder a palavra no meu coração? Se não é decorar, como é que eu faço isso? Maravilhoso. Que bom que você perguntou. Vou até beber uma água. Como a Bíblia habita em seu coração? Como você esconde a palavra de Deus em seu coração para não pecar? Como você diz está escrito? Quando você vive a palavra. Porque aí não é apenas pronúncia, é vida. E como isso acontece? Agora vem. A resposta é: quando você está lendo a Bíblia e você conhece aquele texto, você está acostumado com aquele texto, você já ouviu pregação a respeito daquele texto, você já ouviu o podcast do No Humor da Maçã a respeito daquele texto. E de repente, quando você menos espera, você tem lá buscado, orado, falado: Deus, fala comigo. De repente você está lendo e aí acontece isso aqui, ó. Aquele outro versículo. É esse. Entendi. Entendi, mano. Meu Deus, eu já li isso tantas vezes, agora eu consegui enxergar de uma maneira diferente. E não tem pastor aqui pra me explicar. Meu Deus! Caraca! Entendi. Entendi. E você sente o seu coração sendo inundado. Porque essa compreensão, ela extrapola a mente. Ela vai fazendo isso aqui, ó. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E vai cortando alma e espírito, ela vai cortando. Vai quebrando muralhas, vai derrubando barreiras, vai estilhaçando conceitos que você tinha na sua mente e vai chegando no teu coração. E quando ela chega no seu coração, ela faz isso aqui, ó. Se enraiza, ela encontra morada, ela se esconde. E quando ela se esconde, ninguém pode encontrar. Você começa a viver aquilo. E como você passa a viver aquilo? Diante do seu dia a dia de oração, diante do seu devocional diário, diante do seu arrependimento. Quanto mais oração, quanto mais arrependimento, quanto mais leitura da palavra, mais essa palavra vai pulsando em seu coração, mais ela vai crescendo, mais ela vai dando fruto, mais as pessoas vão percebendo a diferença no seu coração. Por quê? Porque o teu coração está a palavra de Cristo e nela habita a Escritura Sagrada e você passa a viver, a falar dela. Você passa a se locomover, a andar, a agir conforme esse pulsar do coração de Deus em seu coração. O seu coração bate em sintonia com o coração de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não está apenas decorada, está revelada. É isso que precisa acontecer. Não sou eu, não é um pastor, não é uma live. Ninguém. É você, a Bíblia e Deus. E Ele revelando ao seu coração.
coisas que seus olhos naturais não conseguem enxergar. E você faz... Oh, meu Deus! Cara, entendi. E você começa a navegar na escritura e você fala... Olha isso, meu Deus, eu não tinha me atentado. Cara, eu li tantas vezes esse texto e tava na cara, eu não enxergava. É quando eu, por exemplo, eu pego e falo pra você, presta atenção, para o que você tá fazendo. Talvez você esteja assistindo essa live, mexendo em alguma coisa. Para, olha pra mim. Jesus te ama. Qual foi sua reação? Talvez, amém. Pô, você fez eu parar pra ouvir isso, eu tô acostumado a ouvir isso. Ou eu sei. Beleza, valeu, eu já sei. Você fez eu parar o que eu tava fazendo pra me falar algo que eu já sei? Pois é. Porque é o Fernando falando. Porque é alguém falando. Agora, imagina você, enquanto você está lendo a palavra de Deus. Aí você chega naquele texto onde Jesus está na cruz. E ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E você continua lendo. Até que você chega perto do último suspiro dele. A última frase dele. E você lê, está consumado. E ele entrega o Espírito. E morre. Por mim e por você. E nesse momento, nesse texto, que você já leu tantas vezes, o Espírito fala na sua alma. Ele rasga seu entendimento. Ele rasga a sua alma. Vai lá no fundo do teu coração e sussurra. Foi por você. Foi por você. Foi por você. Quando o Espírito Santo fala isso, Jesus te ama. Como é a sua reação? Qual vai ser a sua reação? O que você vai dizer? O que você vai entregar? É isso que Jesus quer. Não é algo decorado. É algo revelado. Quando a verdade vem até você e ela te liberta. Quando você chora porque alguém te deu um fora. Mas quando você encontra na Escritura quem você é, amada, amado. Mas meus pais, meu caso, meus pais me abandonaram. E a Bíblia diz, ainda que teus pais te abandonem, eu, o Senhor, não te abandonarei. E esse versículo não foi um pastor que me disse, foi o próprio Pai. Fê, eu te amo. Fê, foi por você. É isso que nós precisamos, dia após dia após dia. E quando você se depara com essa imensidão, com esse amor, quando você é mergulhado nesse amor, você acha realmente que vai ter alguma tentação forte o suficiente para te fazer cair? Quando alguém falar, você não é amada, você vai acabar solteira, você vai acabar solteiro. Só que Jesus já falou no seu coração, eu te amo e tenho o melhor para você. Você vai olhar para ouvir essa voz na sua mente, vai vir essa voz e você vai falar assim, tá escrito, ele me ama, tá escrito. Flui do teu coração, porque você teve uma experiência de revelação, e não de decoreba, não de decoração, mas de revelação da palavra de Deus diretamente para você. Como a mesma experiência que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne ou sangue que te revelaram, mas o próprio Pai que está nos céus. Essa experiência que nós precisamos ter através da Escritura. E é por isso que eu costumo dizer, leia a Bíblia até que ela fale com você. Até que você tenha a revelação dada pelo Pai, pelo Espírito Santo no teu coração. É isso que a gente precisa. É assim que a gente vence a tentação.
É dessa maneira, e só dessa maneira, que a gente vai conseguir vencer a tentação. Não é decorando versículo, não é tomando banho de água fria, não é assistindo filmes, não é buscando fugas. É quando nós nos escondemos na Escritura Sagrada e ela, então, se esconde em nosso coração. É assim que nós vencemos a tentação. Amém? Amém? Espero de coração que essa live tenha abençoado seu coração, tenha falado com você, tenha abençoado a sua fé, fortalecido, aberto os seus olhos a coisas de repente novas. Pode ter certeza que tem coisas que eu falei aqui que não estão aqui na minha pauta, e eu amo isso, porque é vindo de Deus. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado poderosamente no seu coração e que isso traga frutos que glorifiquem o Pai, que abençoem a sua vida e que edifiquem os seus irmãos. Beleza? Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Amém, gente? Obrigado por acompanharem até aqui. Me despeço. Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. Nos vemos, então, numa próxima live ou num próximo podcast. Deus abençoe e tchau, tchau. Até mais, pessoal.